Casos suspeitos de sarampo no estado do Piauí têm despertado a atenção das autoridades. A doença pode ser evitada se houver uma vacinação eficaz, se houver proteção. Uma criança de 2 anos e a família já estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde. Investigações, portanto, em casos de sarampo que podem se tornar graves. Eu vou ao vivo com o Tiago Melo, que traz mais informações para nós e principalmente como é que funciona esse trabalho de diagnóstico da doença e as preocupações com o agravamento desses quadros. Boa tarde, Tiago. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. A Secretaria de Estado da Saúde, através de nota, confirmou 2 casos em investigação de sarampo aqui no estado do Piauí. Ambas as pessoas são de São Miguel do Tapuio, um município que fica aqui no norte do estado. Um é um homem adulto e a outra é uma criança de 2 anos de idade que seria procedente do estado de São Paulo, estaria com a vacinação em dia. No entanto, apresentou sintomas que levantaram suspeita durante o atendimento médico. Ela deu entrada a primeira vez dia 18 de março, mas só em 1º de abril realmente se gerou uma suspeita que pudesse ser sarampo. E aí essa criança agora está em isolamento domiciliar. E há ainda uma questão, né? Os sintomas se confundem e há uma suspeita de uma chamada infecção cruzada com rubéola. A gente passa a conversar a partir de agora com a diretora do Instituto Natan Portela, a doutora Elna Amaral, para tentar entender um pouco mais sobre o sarampo. Aliás, doutora, a gente falou muito durante esses últimos anos de outras doenças como a Covid-19 e o sarampo, por não vir apresentando tantos casos, se tornou meio que esquecido. Em São Paulo, a gente está tendo também um aparecimento de casos. A que se pode atribuir isso? Bem, boa tarde a todos. O que está acontecendo é uma coisa que a gente já temia, né? Bem antes da pandemia, a gente já percebia a queda do número de pessoas vacinadas contra sarampo. Isso já preocupava as autoridades. Com a pandemia, mesmo antes disso, nós tivemos entrada de casos de sarampo aqui no Brasil. E agora, recentemente, pós-pandemia, a gente está percebendo um novo aumento no número de casos de sarampo, principalmente relacionados a possivelmente essa queda na cobertura vacinal. Doutora, como funciona quando se tem uma pessoa com essa suspeita, como é o caso da criança? E essa relação sarampo-rubéola? Bem, na verdade o sarampo e a rubéola são doenças que são similares, elas são bem parecidas clinicamente, existem algumas formas de distinguir. A vacina, inclusive, é feita junto, né? A gente faz a vacina ou dupla viral ou tríplice viral, que seria sarampo e rubéola, ou sarampo, cachumba, rubéola. Então, quando a gente entende que há uma queda na cobertura vacinal, a gente tem uma queda na cobertura de todas essas doenças. O sarampo acaba preocupando no momento, porque já há casos diagnosticados e confirmados. Rubéola, a gente não tem casos ainda confirmados, mas não é impossível a gente encontrar situações de pessoas com rubéola, outras com sarampo, dada a baixa cobertura vacinal. Essa questão cruzada é porque a criança pode estar, na verdade, com rubéola e não com sarampo, ou com sarampo e não com rubéola, e aí houve a necessidade de exames adicionais para poder fazer essa diferenciação. Ambas são transmissão respiratória, daí a importância da pessoa, né, se manter em precaução, em isolamento, para evitar disseminação. Como é a evolução e pode chegar a que nível de gravidade, doutora? O sarampo é uma doença, a princípio, respiratória, então a pessoa com sarampo ela vai ter aquela coriza, parecendo uma gripe realmente, um resfriado, né? A congestão nasal, geralmente tem muita secreção, é comum que os olhos fiquem bastante vermelhos também, com secreção, e aí vem o sinal que diferencia mais, que é a impolação, né? Começam as manchas vermelhas, geralmente no rosto, na face, descendo depois para o tronco, pescoço e o restante do corpo, geralmente é essa a manifestação inicial. E pode haver a manifestação também dentro da bochecha de uma manchinha branca, que ela é também bem temporária, pode não ser percebida. O que chama realmente a atenção acaba sendo esses sintomas gripais associados com essas manchas pelo corpo. E a preocupação a gente sabe que tem casos que têm evolução benigna, mas há casos em que há complicações, sendo delas principais uma pneumonia, que pode evoluir gravemente, inclusive com óbito, insuficiência respiratória, e uma meningite, uma espécie de encefalite, uma inflamação no sistema nervoso central, que também, quando não mata, pode deixar sequelas. Doutora, há vacina disponível neste momento e qual é a orientação para a população? A vacina ela existe disponível nos serviços de saúde para completar cartão vacinal. Na verdade, existe uma recomendação e são feitas campanhas tentando intensificar isso.
mas ela já faz parte do calendário vacinal, inclusive das crianças. Na verdade, qualquer pessoa tem que ter duas doses, pelo menos, no seu cartão vacinal. Começa a partir de 1 aninho de idade, em que é feita a primeira dose, e depois de 1 mês, pelo menos, né, você já pode fazer a segunda dose. Então, tendo 2 doses no cartão vacinal, você se considera uma pessoa vacinada. E são feitas campanhas também para abranger adolescentes, adultos, e agora já há a previsão de uma nova campanha, inclusive casada com a própria campanha de influenza. Alguns estados até já começaram, para tentar agilizar e aumentar essa cobertura vacinal. E quais são os públicos, assim? Se a pessoa não tiver convicção, não tem mais o cartão, não tem convicção de que foi imunizada quando criança, vale a pena tomar de novo? E a rede pública disponibiliza? Sim, vale a pena. O Programa Nacional de Imunização faz essa cobertura até os 59 anos de idade, que seria o público mais propício a desenvolver ou manifestar sintomas do sarampo, mas essa cobertura às vezes pode ser até ampliada dependendo da campanha. Doutora, considerando ser algo adquirido através da respiração, o uso da máscara também se caracteriza como uma prevenção para o sarampo? Sim, a máscara ela pode prevenir porque a transmissão realmente é respiratória, né, naquela fase realmente de secreção, de coriza que a pessoa tem, e a máscara como para qualquer doença respiratória ou infecção respiratória, a máscara também é um protetor. Qual é a recomendação para a população agora? É necessário andar em situação, em estado, digamos assim, de alerta ou de um cuidado ainda maior por conta de... Vale lembrar, são 2 casos suspeitos ainda no estado do Piauí. Qual é o nível de atenção que a população deve ter agora, doutora? A população tem que ficar sempre atenta para toda e qualquer doença respiratória, né? Porque a gente ainda continua tendo casos de Covid, temos também influenza, que a gente está em vigilância. Então, o sarampo seria mais uma doença respiratória que a gente tem que estar atento. E aí a atenção se redobra se a pessoa fizer aquele rache, né, a empolação, como eu falei, no rosto, pescoço, que é um sinal também, que pode ser um sinal marcador também do sarampo. Então é importante que todos estejam atentos a esses sintomas, sinais e sintomas, não só a população, mas principalmente os profissionais de saúde, que a gente espera que estejam sempre atentos e quando pegar algum caso que possa ser suspeito, que faça a notificação, porque a partir da notificação gera toda a investigação, que pode ser descartado ou confirmado, mas a notificação, esse chamamento inicial, que é uma doença de notificação obrigatória, precisa ser feito para que as autoridades abram a investigação. Muito obrigado, doutora Elna, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. O dia D da campanha de vacinação contra o sarampo está previsto para o próximo dia 30 de abril. A expectativa do governo federal é imunizar no Piauí 74.744 profissionais de saúde e 210.354 crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Vale ressaltar que o sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil aqui no Brasil e precisa ser encarado com seriedade. Até por isso a gente vai retomar aqui os sintomas, Joelson, para que você fique atento aí em casa. Febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento no nariz. Após estes sintomas, pode acontecer também o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto que progridem em direção à parte de baixo do corpo, até os pés. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, ataques como convulsões, lesão cerebral e até a morte. É algo sério e precisa de atenção. Joelson.